Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Nutrição Sem Fronteiras. E hoje é um episódio mais do que especial, porque nós não estamos recebendo hoje um nutricionista, mas sim um líder aqui da equipe da Nutrição Sem Fronteiras, Rafael, vivo, mais vivo do que nunca aqui no podcast. Irmão, seja muito bem-vindo, prazerzão conversar contigo aqui. Prazer demais estar aqui, Samir, obrigado pelo convite. Ah, bom demais. Gente, para quem não conhece, o Rafa é nosso gerente de produtos, está aqui na nossa empresa, construindo a nossa área de sucesso do cliente, ajudando a gente a fazer com que a NSF seja o que ela tem que ser, que é uma empresa que transforma a vida dos nossos alunos. Mas nem sempre foi assim, né, Rafa? Eu quero começar escutando um pouco da sua história, da sua carreira dentro da área de produtos, da área de CS. Conta um pouquinho aí dessa jornada pra gente. Show. Bom, minha primeira experiência com um contato com o cliente, né, foi num hotel. E era um hotel de segmento de luxo e a gente tinha ali o principal objetivo de conquistar esses clientes, né? Massa. E aí eu falei assim, cara, que impressionante. O nível de hiperpersonalização que a gente tinha ali com esses clientes era absurdo. E aquilo tinha um propósito, né? Então, comecei a aprofundar nesse movimento de conquistar os clientes. E aí foi onde eu fui me apaixonando por experiência do cliente. Tive ali diversos momentos que eu pensei, poxa, cursava aviação civil na época, né? E eu falei assim, caraca, acho que eu estou me apaixonando por uma outra coisa que está totalmente fora da minha área de atuação. E aí fui fazendo aí cursos no hotel mesmo sobre hiperpersonalização e aí a gente foi descobrindo aí como isso impacta a vida dos negócios, né? E principalmente a perpetuidade de negócios ao longo do tempo aí. Então foi onde eu comecei a entender que era um mercado que até então, há 10, 11 anos atrás aí, era um mercado que era novo, não se falava muito sobre isso, CS, né? Mas aí conforme foi a banalização em alguns mercados foi acontecendo, isso se tornou um pilar extremamente estratégico dentro das organizações. Então, E aí foi quando eu comecei a pesquisar mais e estudando. E aí tive contato depois dentro de CX ainda, né? Que existe uma diferença, vou trazer aqui entre CX e CS, que a maioria das pessoas não conhece, porque CS é uma área nova. O CX ele trata da experiência do cliente. Já o CS não, o CS ele trata efetivamente ali, geralmente ele nasceu, né, na empresa B2B, nasceu lá com Salesforce, e aí depois ele foi expandindo para outros mercados, mas ele trata muito do pós-venda ali, a partir do pós-venda, e como que a gente consegue, de maneira estratégica, trazer indicadores e cuidar dessa experiência, aumentando o tempo de vida do cliente dentro da companhia. Né? Já o CX ele é mais voltado para a experiência, né? Ali no tete-a-tete com o cliente mesmo. Então, estava ainda nessa época cuidando de operações de CX em companhia aérea, fiz uma implantação super legal, né, na companhia, onde a gente viu muito market share aí voltado para fora, e a gente conseguiu competir com os grandões aí que competiam no mercado, e o principal pilar que a gente atacou foi o tratamento, porque o brasileiro ele é muito bom em tratar pessoas. Verdade. Ele é cativante, e as companhias aéreas do exterior não tinham isso. Mais frio, né? Mais frio, totalmente mais frio. Então foi onde a gente começou efetivamente ali a ter esse game changer. E como que foi essa transformação na vida dos clientes ali que a gente impactava e da companhia. Então, depois disso daí me especializei, fiz especialização na SPM e foi mudança de jogo. Falei assim, quero realmente fazer isso da minha vida. Né? Então, aí tive algumas oportunidades em trabalhar em banco, outros segmentos aí também, e atualmente estou aqui na Nutrição Sem Fronteiras fazendo o que amo. Que massa, bicho. Então, entrou ali, né, na parte... Então era aviação, então, o início. Aviação. Sou formado em aviação civil. Legal, legal. Conheceu o Gabi lá? Nesse movimento? Faz sentido. Então, faz super sentido. Faz super sentido. Então começou ali, mas pô, a aviação tem muito essa nuance do sucesso do cliente, da experiência do cliente, né? Não tanto do sucesso, mas da experiência. Então eles trabalham muito essa parte. Só que você começou a ver que aquilo ali era um mundo muito maior do que você imaginava. Começou a se apaixonar e tomar essa decisão de fazer esse reposicionamento de carreira, né? Foi muito difícil pra ti tomar essa decisão ou foi uma coisa que foi natural e nunca mais olhou pra trás?
Olha, foi difícil porque é algo que eu amo a aviação, acho que isso não vai Também, mudar. né? Mas é um mercado muito difícil aqui no Brasil. Ele é um mercado muito cíclico e essas altas, alto e baixo, né? Impacta demais. Então, eu comecei a entender que, na verdade, aquela minha paixão por servir, porque a aviação tem muito disso, né? As pessoas que trabalham com aviação, geralmente elas têm ali a paixão por aviação e têm que gostar de servir. Total. E o CS e CX, ele é Também. justamente isso, né? Você precisa de gostar de contato humano, você precisa... logicamente, tem a área mais estratégica ali dentro de CS, mas basicamente é isso. O segredo, né, e que aí muitas empresas não têm esse drive ainda, de que o segredo ele está no básico, no relacionamento humano. Independente de se é uma empresa que você está conversando, no caso de B2B, sempre existe um humano atrás. Total. Então, é muito de você entender a complexidade do ser humano e adaptar a estratégia ali que você está tomando para essas relações. Total. A gente gosta muito de falar sobre colocar o cliente no centro, né? Exato. E eu acredito que colocar o cliente no centro não é fazer coisas mirabolantes, incríveis. É simplesmente ir além do que é o esperado. E hoje, o que é esperado é muito pouco, né? Porque as pessoas não esperam mais, por exemplo, que vai receber uma cartinha escrita à mão, ou que vai ganhar um feliz aniversário no seu aniversário. Ninguém espera mais nada de ninguém. Vamos ser honestos, né? Porque ninguém faz mais e se perdeu, assim, esse tato mais humano dentro de muitas empresas. E eu acho que quando você faz algo que vai além do esperado do teu cliente, você já ganha muitos pontos. E quando você constrói isso dentro da cultura, para isso ser algo que se repete várias e várias vezes durante a jornada, isso vai adicionando muitos pontos ali e faz com que ele vire um promotor da marca, né? Fique durante mais tempo, pague mais caro, renove, acenda ali dentro dos produtos e traga os amigos para poder também consumir aquilo. Então, acho que essa questão do produto e do sucesso do cliente, da experiência do cliente, é meio que um pilar central para qualquer empresa conseguir dar certo. Do nutricionista, Nutrição Sem Fronteiras, é uma empresa de aviação, porque no final, o cliente que ele vem e ele não se encanta, ele vai para outro muito fácil ali, porque é mais barato, porque resolve um problema que talvez essa empresa não resolva. Agora, quando ele cria uma conexão e ele percebe que aquela empresa vai muito além do esperado, do que ele imaginava que era o padrão de uma empresa, ele começa a se encantar muito. Então, o nutricionista, o que é o padrão do nutricionista? Entregar uma consulta, uma dieta e tchau. Quando ele vai no nutricionista que, putz, faz check-in, acompanha de perto, manda mensagem, se preocupa, sabe o nome do filho, da mãe, do papagaio, do cachorro, acompanha todos esses detalhes, o paciente fica, nossa, eu nunca vi isso na minha vida, eu nunca mais quero deixar de viver essa experiência. Eu acho que essa que é a sacada, né, Rafa? De você colocar o cliente no centro, mas entender que não é uma única coisa, mas sim a soma de várias pequenas coisas que juntas criam uma experiência acima da média, né? Exatamente. O que eu brinco, Samir, e aí trazendo para o contexto, né, de nutrição, é que poucas clínicas, poucos empresários de nutrição aí que trabalham no meio, hoje têm essa visibilidade e esse alerta de que a gente precisa se preocupar com isso. Total. E aí, hoje, se você não se preocupa com isso, você vira commodity. Né? Então, você acaba brigando por preço. E isso não é legal. E como que você consegue se destacar no mercado? É realmente focando ali no seu paciente. Tá. Então, entendendo ele como um ser humano, que ele tem preferências. E isso daí, a hotelaria e a aviação, como você diz, eles trabalham muito bem isso. O que a gente tem que buscar é quais mercados que conseguem, que já estão trabalhando muito bem isso, que a gente consegue aprender com eles e trazer isso para outros mercados. Né? Então, o que eu tento sempre refletir aqui na NSF é como que eu consigo conscientizar o nutricionista para que ele entenda que ele precisa, não é mais um diferencial, precisa realmente, é o mínimo, né? Que ele precisa entender mais sobre a vida de quem ele está atendendo, do paciente, e que ele entenda efetivamente cada etapa da jornada desse paciente, né? No tempo que ele estiver ali sendo cliente dele. Então, quando eu na etapa ali, na primeira etapa de onboarding, eu sempre falo, é importante ali você perguntar não só ali na anamnese, que ele vai ter com o paciente dele, itens técnicos, mas também conhecer a vida dele, se ele tem cachorro, como você falou, né? Se tem cachorro, se tem papagaio, se ele gosta de viajar, quantas vezes ele viaja no ano, para ele conseguir adaptar a comunicação, realmente se tornar um parceiro e não só um profissional que está ali cuidando dele. Quando a gente tem essa mudança de mindset, é incrível como que o tempo, né, o lifetime value, que é o tempo, né, que esse paciente ele vai ficar ali
como cliente desse nutricionista, ele vai aumentar. Um grande exemplo disso é, poxa, eu sei que o José ele gosta de viajar, tem filho e gosta de viajar ali nas férias escolares. Então, se eu tenho isso de conhecimento e organizo essa informação, eu consigo previamente mandar para o José, José, tá na época aí que você vai viajar provavelmente com sua família, estou mandando uma dieta aqui específica. Legal. Então, isso é só um exemplo do que a gente... Né? Exatamente, né? E aí o José ele vai fazer o quê? Nossa, isso é demais? Não. Teoricamente, se a gente for olhar 20 anos atrás, isso já acontecia. Só que acontecia com muito mais frequência. Total. Só que a digitalização... Perdeu-se isso. E é mais fácil hoje do que antes, né? Antes você tinha que escrever uma carta, ir no correio, enviar. Hoje em dia você... Exatamente. Então, a gente já consegue perceber um movimento de que aquilo que acontecia antes volta a acontecer porque perdeu-se isso e agora isso é um diferencial. Total. Né? Então, é muito, muito louco essa história aí. Muito louco isso. Tem um caso que eu sempre me lembro que eu uso para poder explicar o conceito para os nutricionistas da importância do follow-up, né? Só que quando você está fazendo follow-up numa pessoa que não é cliente, nunca foi cliente, nunca comprou de você, é um follow-up para a pessoa fazer a primeira compra. Só que dentro do processo de CS, existem uns follow-ups para fazer com que o cliente compre novamente de você. E aí tem uma história emblemática do Joe Girardi, eu acho que esse é o nome dele. Ele foi um cara que foi para o Guinness Book como o maior vendedor da história do mundo, que vendeu tickets altos, um por um, num volume gigantesco. Ele vendia carro. Então ele estava na concessionária de carro e vendia, eu acho que o número é 1.815 carros por ano. Um por um. Não é tipo, vou vender 100 carros para uma empresa. Não, é um por um. Cliente por cliente, ser humano por ser humano. E aí, qual que é a estratégia dele? Será que ele tinha os carros mais modernos? Será que ele tinha um network forte? Será que a loja dele era bem posicionada? Será que era a localização? Era uma loja comum, numa marca de carro comum, numa cidade comum. E aí, como que ele fazia? Basicamente, ele enviava um monte de carta para os clientes dele. Rafa, feliz aniversário. Rafa, fiquei sabendo que você teve uma promoção. Rafa, fiquei sabendo que você não sei o quê. Aí vai mandando um monte de carta. Feliz dia dos pais, feliz dia dos feliz dia não sei o quê, feliz não sei o quê. E aí, se mantendo constante ali na mente dos clientes, que aí quando o cliente pensava, pô, preciso trocar de carro. Pô, vou lá naquele cara, sangue bom demais, o Joe. Aí ia lá e trocava o carro. Então, o cara simplesmente vendeu 1.815 carros por ano através de uma estratégia de relacionamento. Que na essência não é uma estratégia de vendas, é uma estratégia de CS. Porque o cliente já era cliente. E aí ele fez com que esse cliente se encantasse e com certeza indicava pra caramba essa galera. Porque... Então esse efeito que hoje a gente consegue fazer tão fácil, com uma ferramenta de disparo em massa, com automações, com copy, com ChatGPT, etc. E as pessoas não fazem, sendo que o cara escrevia um monte de carta toda semana lá no correio, mandar as cartas, não sei o quê. E era um meio de comunicação que o pessoal utilizava. E, putz, olha quantas pistas do sucesso essa história traz pra gente, né? E o nutricionista, ele pega o paciente antigo dele, por exemplo, tem lá uma lista de 5.000 pacientes no WebDiet da vida e nunca mandou uma mensagem para esses pacientes, né? Pra poder recuperar essa galera de volta. Então, acho que é isso que você falou. Tem muitas coisas que eram padrão, que se perderam, mas que se você traz hoje, você tá indo muito além do esperado. Então, se hoje, por exemplo... o nutricionista envia uma carta escrita à mão, assinada por ele, para um paciente que entrou, que está na segunda semana de acompanhamento, eu aposto que o paciente vai ficar tipo, meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida. Vai ficar, pô. Só que o Joe já faz isso faz tempo. Né? Exatamente. É uma coisa que eu falo também para eles, para trazer essa conscientização, que eu acho que a primeira etapa é realmente a conscientização. É de que o ser humano, ele é, assim, o cérebro, ele funciona 80% de forma emocional. Emocional. Se eu pensar ali em uma estratégia de relacionamento, eu preciso me conectar com essa pessoa, né? Então, sempre trago esse exemplo, quem vai para Bahia, então aí para o Nordeste, vai lá, compra, vê um berimbau e compra o berimbau. Você sabe tocar o berimbau? Não, você não faz a menor ideia, mas você vai comprar o berimbau porque você está conectado ali naquela região, está conectado com o povo, e você vai trazer esse berimbau para casa, né? E você vai deixar ele lá. Então, quem nunca fez isso, né? É um grande exemplo de como que o nosso cérebro ele funciona na emoção. E aí, visto isso, é muito importante a gente colocar a estratégia de relacionamento e de conexão emocional com o paciente dentro da nossa matriz. E outro ponto, né, um dos pontos da conscientização fala-se muito sobre estratégias de marketing e vendas e pouco se fala sobre
a estratégia de retenção. Retenção. Né? Porque marketing e vendas é imediato. Retenção é uma coisa mais... É tipo uma coisa que Um jogo de longo prazo. Jogo de longo prazo. E as pessoas querem o imediato, o prazer imediato. Que é também uma característica que está cada vez mais forte, né? As pessoas querem tudo que é rápido. E aí, se eu posso contratar um vendedor ou rodar um tráfego que vai trazer resultado agora, ou vou contratar um nutricionista, um estagiário para fazer o sucesso dos meus pacientes que talvez, que nem tem, né? Talvez vai trazer resultado em 3, 6, 12 meses de renovação, isso gera uma desconexão ali do Total. presente com o futuro, a pessoa só quer saber do presente, né? Eu vejo muito isso, né, bicho? Sabe? Total. Bizarro. Eu acredito que isso daí tá mudando, Tá. né? Acho que a gente tá indo para um caminho muito bom e um caminho onde as pessoas estão realmente criando consciência. E esse é um dos meus principais papéis aqui, né? Levar essa consciência, visto que isso vai trazer um retorno ali pro Nutri que tá buscando algo novo, que é isso que a gente traz na NSF, né? É justamente essa amplitude sobre o que o mercado está atuando e como se diferenciar. Então, meu papel principalmente é conscientizar e depois trabalhar com dados, né? Que é um jogo que você precisa trabalhar dados. Não é algo que você consiga fazer no papel e na caneta ali, anotando, não. Mas não é algo complexo. Acho que tem muitos nutris que até mesmo deixam de fazer essa etapa, porque criou-se uma máxima no mercado de que é muito difícil trabalhar com CS, que é muito difícil. O que é CS, né? Não, começa com o básico. Começa com a planilha, coloca o dado que você tiver nessa planilha. E aí começa a organizar aquele dado para algo que você acredita que vai ser legal, que você consiga organizar. Então, a partir desse momento que você começa a documentar, e aí depois você analisa, e aí, eu não tenho ninguém de dados, eu não tenho... Temos ChatGPT hoje, né? Temos inteligência artificial que pode te ajudar com essa análise. Então, o importante, primeiro passo é documenta os dados. Sim. E depois você vai pensando nos próximos passos, de como que você cria uma jornada do paciente, de como que você avança para os próximos passos, até o momento que você vai ter um indicador de retenção e você vai ver o quão lucrativo aquilo é. Total. E aí você se anima, né? Aí, você se anima. uau, eu nunca mais quero sair desse lugar. Exato. E essa questão da retenção de receita é uma coisa importante de trazer. Então, um exemplo. Vamos dizer que você é nutricionista e esse ano você bateu 10 mil por semana aqui na tribo. Aí, você bateu os 10 mil por semana, aí, vamos usar aqui uma coisa bem linear. 40 mil por mês vai dar 500 mil por ano. O cara fez 500 mil no ano. No próximo ano, você tem 500 mil dentro de casa que você tem que reter. Se você não consegue reter ninguém, você vai ter que vender para mais X pessoas para bater mais 500 mil, tudo de novo, para ter o mesmo resultado. Agora, se você consegue reter desses 500 mil, 250, ou seja, metade das pessoas vão embora, metade das pessoas continuam durante o ano, e você tem já esse resultado, se você fizer o mesmo resultado do ano passado, se mudar nada, você já vai para 750. Se você crescer um pouco, talvez você bata 1 milhão. Então, essa questão da retenção de receita é muito importante, porque você consegue, ano após ano, ir crescendo em cima do que você já construiu. E não começa o ano, eu tenho que vender esse ano 1.000 consultas para poder bater os 1.500 mil. Próximo ano, esse ano mais 1.000 consultas. Não, tipo, quantos pacientes ativos eu tenho, quanto que eu gerei de resultado esse ano e quanto que eu posso gerar de resultado com os mesmos pacientes no ano seguinte, que é a retenção de receita. E aí é uma coisa que demora um pouco mais, mas que, cara, imagina, você, com o mesmo paciente, que não tem custo nenhum para poder você adquirir esse cliente, e que você já conhece o paciente, já conhece todas as nuances, já tem muito menos trabalho do que alguém novo. E aí você mantém metade das pessoas desse ano no próximo, teu negócio ele vai ano após ano crescendo de forma muito mais orgânica, sem depender de grandes ações de marketing, de vendas, que é o caminho que a maioria dos nutris bem-sucedidos da tribo segue, né? Eles colocam o paciente no centro, geram muito resultado, renova, indica, e aí essas pessoas viram grandes embaixadores da marca que impulsionam todo o resto. Então, acho que o nutri, o empresário no geral, ele tem que olhar com essa visão de longo prazo, entendendo que se ele não resolver esse problema hoje, tipo, no futuro, esses 500 mil vai queimar. E é melhor ter um time de 3, 5, 10 mil reais para poder reter 500 mil do que ficar com zero, né? E esse investimento, ele retorna, né? Igual você falou. É a teoria do balde furado, né? Que todo mundo fala sobre isso, né? Todo mundo sabe. Mas aí, na prática, é difícil as pessoas acham, né, que é difícil de executar. Mas existem pesquisas, diversas pesquisas em diversos mercados, segmentos. E aí, cada um com seu indicador. Mas, focando em nutrição, o esforço que você tem para conseguir paciente, independente do grau aí de... Dinheiro, esforço, tempo. Né? Exato. Você consegue, com
prática básica de esteira ali no teu produto que você tá vendendo, de relacionamento, conquistar e começar a reter. Então, acho que o primeiro passo é só faz, né? Tipo, vamos começar a fazer e se preocupar com isso e depois você vai começar a ver o retorno. Então, o esforço que você tem ali de um vendedor ou de uma secretária ali que vai prospectar, né, e esses clientes, ele vai começar a diminuir. Então, você ganha uma eficiência operacional em cima daquilo e você começa a encher o teu balde, ao invés de sempre estar no mesmo nível, porque você entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai, e aí fica aquele esforço. Então, acho que eu gosto da teoria do balde furado, que ela é muito fácil de você enxergar. Então, é você realmente começar a aumentar a tua base de pacientes. E aí vem o jogo da escala, né? Que é o momento que você deixa de perder pacientes e o teu esforço de venda, às vezes, nem muda tanto. Né? Às vezes você vai continuar com o mesmo time, às vezes você vai continuar, só que você está retendo. E isso tem diferentes ganhos, né? De indicação. É game changer. É uma virada de jogo você começar a investir nesse tipo de estratégia. Isso é muito bom. E tem até uma equação que eu aprendi lá com o Alex, lá em Las Vegas, que é a equação da torta que ele fala, que é quantidade de pessoas que entram vezes o percentual de churn. Então, trazendo aqui, né, churn para o pessoal, é a quantidade de pessoas que saem todos os meses em relação ao total de pacientes ativos. Então, trazendo um número fácil aqui da gente calcular de cabeça, se entra 100 pessoas por mês e você tem 10% de churn, vai ser 100 vezes 0,1. Então, 100 vezes 0,1 vai dar ali 1.000 pessoas. Por quê? Porque quando você chegar em 1.000 pessoas, os 10% que vai sair é 100. Aí vai entrar 100, vai sair 100. Vai entrar 100, vai sair 100. Vai entrar 100, sai 100. O esforço para você sair de 100 para 200 pessoas entrando, talvez seja muito maior do que você sair de 10 para 5% de churn. E aí, se você for para 5% de churn, você entra num novo limite hipotético de crescimento, que é 2.000 pacientes ativos, ao invés de 1.000. Então, existe esse limite que ele é conectado com quantas pessoas entram e quantas saem. Só que as pessoas olham muito para quantas entram e pouco para quantas saem. E aí, trazendo uma analogia que eu sempre uso, é o balanço energético do business. Que é esse balanço energético que a gente quer deixar em superávit o tempo todo, só engordando a carteira de pacientes ativos. Então, olhar para quantas pessoas saem é essencial. E aí, poxa, quando você vê que tem um gap, o pessoal tá saindo muito, ao invés de você querer aumentar o fluxo da torneira, é tapar os buracos do balde, porque você pode manter o fluxo igual e o balde vai encher do mesmo jeito. Então, entender essas nuances, acho que destrava algumas coisas na cabeça do Nutri, porque o modelo de consultas, ele não traz essa visão. Porque quando você vende uma consulta, você vende uma consulta, aí você reza para o paciente voltar daqui a 30, 45, 60 dias, um mês, 2 meses, 3 meses, um ano. Mas quando você tem um paciente ativo, chegou no final do plano, ele tem duas escolhas. Ele renova ou ele fica. E a partir disso, você tem uma previsibilidade maior e você consegue ir calculando, né, na prática, quanto que isso influencia no negócio ou não. Então, apesar de ser uma coisa mais longo prazo, você consegue enxergar os resultados no curto prazo também, né? Então, eu olho muito para isso, assim, hoje com o pessoal. Para o negócio crescer, tem que ter mais gente entrando todos os meses. Então, quantos pacientes ativos você tem hoje? 90, beleza. Qual que é a meta de pacientes ativos? 150. Então, a gente tem que entender como que tem... quanto que tem de pessoas saindo todos os meses e quantas pessoas tem que entrar para em 6 meses, por exemplo, a gente bater a meta. E aí o pessoal não olha para isso, né? Tá trazendo um monte de gente, mas tá saindo um monte de gente. E aí vem um fator que a gente não comentou, que é o boca a boca negativo, né? Exatamente. Que é invisível. Então esse pessoal, todos esses 10% que sai todos os meses, insatisfeitos com o trabalho, eles estão comunicando para as pessoas que estão pensando em entrar, que eles não devem entrar. E aí ninguém vê isso. E aí o pessoal fala, o CAC, né? O custo para adquirir um novo cliente tá subindo, tá tudo ruim e tal, isso que... Só que não tá vendo que, tipo, você já foi naquele Nutri? Eu tô pensando, cara, não vai não, passei 3 meses, o suporte foi ruim, nem gostei, não renovei. Olha, eu tô com outro aqui bem melhor. E aí esse boca a boca negativo vai minando o negócio da pessoa e ela nem percebe, né? E vai chegando um momento que não vai ser mais sustentável, né, o business. Porque aí começa a cair, né? Começa a cair, exatamente. Então, ao invés de você ir numa crescente de aumento de receita e de pacientes ativos, você é o inverso, né? Porque a tua esforço de venda vai estar tão grande, o CAC vai estar tão alto, que você vai começar a entender que aquilo lá não é mais vantajoso e vai quebrar. A realidade é essa, né? Então, não é mais básico, não é preciso. Necessário você se preocupar com a jornada do teu paciente. E conhecer ele e trazer interações no meio da jornada, independente do teu... né, do teu nicho, então do perfil de produto que você vende. Mas é necessário você começar a mapear isso daí. Concordo muito. Eu acho que assim, tem alguns pontos, né? Tem a jornada do cliente, que eu acho que é muito importante ter desenhado.
Tem a questão dos dados, que a gente comentou brevemente, porque se não tiver coleta de dados, a gente não sabe o que está acontecendo. Exato. E tem também a questão do valor, né? A gente aprendeu muito isso contigo, porque até você chegar aqui na NSF, a gente olhava para o time de CS gerando valor através de um bom suporte, um bom acompanhamento. O pessoal tá feliz, não tá? Para mim isso era gerar valor. Quando você chegou aqui, você trouxe uma visão de que valor para um time de sucesso do cliente é o quanto de indicações que ele consegue gerar e o quanto de resultado financeiro ele consegue gerar a partir de renovação e upsell. Então, quando eu trago isso para os Nutris, eu olho para eles e falo, cara, estagiário, nutricionista da equipe, responsáveis pelo sucesso do paciente, ele tem que estar pensando em como que eu faço para o paciente estar muito feliz tendo resultado para que ele renove e indique. Porque se ele renova e indica, a conta fecha muito mais rápido do que essa visão de longo prazo, né? E aí a gente consegue criar incentivos para isso, consegue criar estratégias para isso. Queria que você falasse um pouco desse conceito, né? De como que um time de sucesso do cliente gera valor para uma empresa, como que o nutricionista destrava essa cabeça de contratar o seu primeiro estagiário, contratar o seu primeiro nutri. Boa. Isso é uma coisa que acho que no mercado, as operações, de forma geral, enxergam o time de CS como custo. E assim, ele só vê estritamente a parte do relacionamento. Eu preciso de um time para se relacionar. Primeiro, CS não é suporte, são coisas diferentes. Total. CS é estratégico, suporte é reativo. Então, quando a gente vai pensar em suporte, é realmente ali a pessoa que vai atender, que o cliente vai mandar uma mensagem, ele vai realizar a interação. E geralmente, empresas que não pensam com mentalidade de customer centric, né, que é o centro no cliente, é um suporte reativo, que é a reclamação, é a dificuldade de acessar a plataforma, é dúvida, enfim. O CS, ele é proativo, estratégico e traz receita para a empresa, para a companhia. Então, acho que legal que você falou que quando eu cheguei, o principal ponto foi, até mesmo porque eu sou líder da área, então vamos mostrar para a empresa que isso aqui não é custo. E tá valendo, né? Tá valendo, senão eu vou acabar me lascando aqui em algum momento. Isso aqui não é custo e sim vai trazer receita, né? Então, o principal indicador que eu considero como líder de CS é o quê? É o quanto o meu lifetime value, né, o meu LTV, que precisa, né, ter um indicador bom, a quantidade de oportunidades geradas. Então, indicações, renovação, upsell, né? Por quê? Se eu estou tendo um indicador bom, um baixo churn, né? Um indicador bom de indicações, significa que minha base está muito satisfeita. Se eu estou tendo um indicador de retenção e upsell bom, também. Mais ainda, né? Porque minha base está consumindo outros produtos dentro porque está satisfeita. Sim. E se o meu churn está baixo, que é o meu cancelamento, isso é reflexo de tudo isso. Então, uma outra máxima que se tem no mercado é que o principal indicador de CS é NPS. Eu não acho. Eu acho que o NPS ele é uma métrica de vaidade, na maioria das vezes. Muito viés, né? Tem muitos vieses que podem existir. Exatamente, muitos vieses que, na maioria das vezes, às vezes, ou a pessoa ela não entendeu a pergunta, ou às vezes ou a pessoa ela tá enviesada por um momento ali muito de vida dela, daquele dia que ela acordou, às vezes, que bateu o carro. Nossa, pode acontecer o que quiser. Às vezes ela nunca vai dar 10 no NPS. Total. Então, é uma métrica importante, sim, de controlar. Aqui e a o gente contrário controla. também, né? Tipo, a pessoa vai responder NPS no momento que tá feliz e, às vezes, a pessoa que tá triste, chateada, mal, ela nem responde. Exato. E eu acho que isso traz... É muito real. Aqui a gente controla a NPS na Nutrição Sem Fronteiras, mas é uma métrica que a gente sempre olha ali muito mais para os feedbacks negativos do que os positivos. Total. Né? Então, o primeiro ponto é isso. E como conscientizar, né? Por que o Nutri ele precisa ter um time de CS, de relacionamento com o cliente? Justamente para que ele consiga diminuir essa necessidade de aquisição a todo momento, aquisição. Isso estressa, né? Não é saudável. E você comece a jogar o jogo da retenção. Que você consiga ter bons clientes, os clientes que você se identifica, que você se conecta e não qualquer um. Porque quando você tem que sempre injetar cliente, poucas vezes você vai começar a escolher. Tipo, quem vier, vem, né? Exato, quem vier, vem. E aí você sempre vai ter... eu ataco para tudo quanto é lado. Sim. E não para aquele perfil que você quer atender, aquele perfil que você se conecta, que provavelmente é onde você vai expandir.
Total. Porque aí você vai estar mais feliz também, né? Porque o Nutri, ele tá ali o tempo todo atendendo o paciente. Se ele consegue selecionar melhor os pacientes dele, ele vai ser muito mais feliz também no trabalho. Porque como é ele que tá ali na linha de frente, né? Eu acho que isso é muito chave. E assim, uma coisa que é importante entender é que, beleza, o time de sucesso do cliente, ele gera valor com indicação e renovação. Só que não tem uma estratégia que gera renovação e indicação. É toda a experiência desde o dia zero até o momento final. E eu vejo que a indicação é uma coisa que vem ganhando cada vez mais força dentro do universo do nutricionista. Então, até a nossa chegada, ninguém nem falava de programa de indicação, por exemplo. E ao mesmo tempo, se tivesse um programa de indicação onde não tem nenhum suporte pós-consulta, check-in, etc., a pessoa vai indicar por quê, né? Arriscar o capital relacional dela para poder indicar um nutricionista e a outra dizer que nutricionista terrível esse, nem me dá suporte. Então, eu vejo isso se fortalecendo muito, né? Os programas de indicação e também as estruturas que promovem a indicação, que incentivam a indicação. Como que você vê isso hoje, essa tendência da gente buscar também esse resultado através do networking, dos relacionamentos dos nossos clientes satisfeitos, né? Porque isso é uma forma muito interessante da gente reduzir o custo de aquisição. E, pô, se cada paciente do Nutri indica mais 2, pode até fechar o Instagram dele que ele vai ter sucesso. Total. Né? Indicação é CAC zero, né? Então, assim, o seu custo de aquisição de cliente, você não gasta com tráfego, você não gasta com time de marketing, você não gasta com time de vendas. A conversão é maior. A conversão é muito maior, ele não é topo de funil, ele já entra ali mais pro meio do funil. Por quê? Porque o nível de consciência, quando você vai buscar algum serviço que você não conhece ainda, não tem conhecimento, se você tem alguém te recomendando aquilo, a chance de você fechar é praticamente 100, entendeu? Só não vai fechar se você não se conectar ali com a pessoa, então for um valor ali que você não estava esperando, que você não tem condição, mas tirando esses fatores, é muito provável que você feche, se você estiver buscando realmente aquilo. Então, o programa de indicação, e a gente usa muito isso aqui na NSF como estratégia de que ele se torna um canal de aquisição. Sim. Né? É um canal de aquisição e é o principal canal de aquisição que a gente tem que mirar. Porque ele realmente vai trazer ali um retorno para você a curto, médio e longo prazo. Geralmente a longo prazo, porque falando aí sobre comunidade, então a gente tem aí uma pessoa recomendando para outra e se cria uma rede ali, né, dentro daquela comunidade que você está interagindo, que realmente é propaganda boca a boca. Tem diversos cases no mercado que cresceu através de indicação. Então, o Nutri ele ainda não tem essa consciência, né? Exceto os que estão na NSF. Sim. Mas o Nutri ele não tem essa consciência ainda de que tem vergonha de indicar, né? Ele fala assim, nossa, mas eu vou pedir indicação para... Como que eu faço isso? Primeira coisa, é um prêmio. Se a pessoa está tendo resultado e ela está conseguindo atingir ali o que ela busca, você está sendo efetivo ali, você está realmente entregando o que ela busca. Então, por que não indicar? Total. Né? Então, eu sempre conscientizo também os Nutris com relação a isso. E fora que, cara, não tem como você crescer o seu negócio sem as pessoas falando bem dele. O seu nível de indicação ele é baixo, é preocupante. Então, é um momento que você precisa, poxa, se ninguém está querendo me indicar, o que está acontecendo? Total. Né? Então, existem estratégias para desenvolver esses programas aí, até mesmo copies, frameworks, para você conseguir facilitar que você consiga pedir indicação sem ter que ser no tete a tete. Total. Isso é muito interessante, Rafa. E tem uma coisa também que os outros pensam, que putz, vou pagar aqui, sei lá, um whey, uma creatina, ou vou dar um pix de R$100, sei lá, vai dar um presente ali para a pessoa. E ele não avalia isso como sendo um investimento para adquirir um novo cliente. Ele fica pensando, tipo, mas a pessoa já indicaria 100, para que eu vou colocar? Ou então ele fica tipo, pô, mas aí o meu paciente que me paga 1.000, eu vou receber só 850. Aí fica achando ruim, né? E aí eu sempre faço o comparativo que, pô, é melhor você investir R$150, vamos colocar de exemplo ali, num whey, né, com uma cartinha escrita à mão e dar de presente para um paciente que trouxe uma indicação que fechou, do que você investir nisso no gestor de tráfego, dar dinheiro pro tio Mark Zuckerberg, que é multitrilionário lá. Porque no final, quando você investe esses R$150, é o CAC, né? É o custo de aquisição daquele cliente. Você pode olhar dessa forma. Porém, se você quiser se tranquilizar mais ainda, é entender que esse cliente que entrou, ele também pode trazer novas indicações. Esse cliente que indicou a pessoa,
né? Tem um indicado que pode entrar e trazer novas indicações, né? Mas tem a pessoa que indicou que também ganha uma conexão maior com você. Porque você presenteou ela com um whey. Ela vai passar um mês inteiro tomando whey, lembrando que, nossa, eu indiquei alguém e ganhei um whey. E aí talvez ela indique mais pessoas por causa disso, mas principalmente, talvez ela renove. Porque ela se conectou muito mais com você através desse ato. Claro que não é só isso, mas é uma coisa a mais dentro desse fator renovação e indicação. Com certeza. E tem a renovação da pessoa que entrou. Que a pessoa entrou, pagou 1.000. Aí você gastou 150 para poder premiar o parceiro dela. Só que daqui a 3 meses, se você fizer um bom trabalho, ela pode renovar um semestral de 2.000, por exemplo, de 1.800. E aí isso vai ficando cada vez mais diluído. Com um ano de relacionamento, aqueles R$150 ficou tipo o quê? 5%, 3%, 2% do total que ela deixou ali. Então essas matemáticas de negócios eu sempre gosto de trazer para os Nutris, porque eu sinto que eles... É o que é natural, a gente não aprende isso em lugar nenhum, né? A gente não tem essa cabeça de negócio. Então quando eu coloco na mesa tudo isso, a pessoa olha e fala, nossa, o que eu posso dizer, né? Vamos implementar esse negócio. Porque faz sentido. Só que quando você olha isoladamente, você talvez fique com uma certa trava. Do tipo, pô, vou pagar R$150 aqui, minha consulta é 400 ou 1.000, né? 3 meses, como é que eu vou fazer isso? Perfeito. Só que no final tem todo esse efeito cascata, né? Total, perfeita colocação, Samir. E o que é importante a gente enxergar, e aí você deu o exemplo do whey, é que é muito importante, logicamente, né? Um produto que todo mundo, né? A grande parte ali está buscando no acompanhamento. Mas existem também outros tipos de benefícios que você pode dar. E aí é muito legal falar sobre isso, porque, volto a dizer, conheça seu cliente, conheça seu paciente. Que então, eles querem, né? Exato. Então, se você sabe que às vezes ele está buscando um treinador físico ali, você pode dar um cupom de parceria, você pode dar um mês ali de enfim, acompanhamento, dependendo ali se faz sentido ou não, do plano que ele está fechando, enfim. Mas conhecer o seu paciente também te ajuda a bonificar ele nessas estratégias de indicação. Né? Então, o prêmio ele também precisa ser pensado para também você não... Às vezes você vai fazer uma campanha em massa de indicação e aí você peca nesse momento de escolher o que você vai entregar em troca. Aí flopa. Aí você fala assim, nossa, ninguém está satisfeito comigo porque ninguém está me indicando. Às vezes falta ali entender o perfil e se essa pessoa, o que ela está buscando que você pode dar. Total. A gente gosta muito de pensar, eu falo sempre para os outros o seguinte, o programa de indicação não vai fazer ninguém te indicar. Se você não recebe indicação orgânica, esquece programa de indicação. Foca em todo o que vem antes disso. Mas se você já recebe indicações orgânicas, um programa ele vai potencializar isso, se tiver uma boa recompensa, porque ele vai tirar um pouco da imprevisibilidade do boca a boca e vai colocar um pouco mais de intencionalidade nessa parada. Só que se o presente também, o prêmio, ele não brilhou o olho de ninguém, tipo assim, a pessoa vai continuar fazendo ali de forma esporádica quando ela lembra. Né? Então, rodar pesquisas é algo muito interessante. Então, o próprio NPS, que a gente falou aqui algumas vezes, de 0 a 10, na essência, né? De 0 a 10, qual a chance de você indicar o meu trabalho para um amigo ou um familiar? Essa é a pergunta. Quem vota 9 e 10, você pode entrar em contato e falar, ô fulano, eu vi aqui que você votou 10 aqui no NPS e eu estou montando um programa de indicação e eu queria o seu conselho. O que você acha que seria legal da gente trazer de prêmio, de presente para as pessoas que indicam como você? E aí você faz essa pesquisa, busca padrões e manda ver. E no final, claro, né? Teste, tem que ver o que é que funciona, o que não funciona. Então aqui na NSF, por exemplo, a gente rodou uma pesquisa e a gente perguntou, você foi indicado por alguém para poder entrar aqui na NSF? E 30,8% dos nossos alunos disseram que sim. Isso é uma métrica para mim que me impacta muito. Eu fico, caramba, quanta gente, né, que veio... E aí quando a gente, por exemplo, monta um programa de indicação como o que a gente fez no aniversário, que foi mais agressivo, a gente colocou lá, top 1, uma viagem para um resort com um acompanhante. Top 2, um MacBook. Top 3, um iPhone. Cara, a galera que já indicava, indicou muito mais. E aí os 3 campeões, inclusive, são pessoas que já indicaram outras pessoas para a tribo em outros momentos, sem nenhum programa. Então. E aí foi lá, top 1, top 2, top 3. Ganharam, super felizes, né? Algo que a gente entende que eles adorariam. Tudo bem que quase qualquer pessoa adoraria ganhar uma viagem, um MacBook, um iPhone. Mas quando a gente olha para o nosso cliente, ele valoriza muito esse tipo de coisa, porque são coisas que eles usam para trabalhar. E a viagem é a nossa cultura, sem fronteiras. Foi o top 1. Então isso gerou um efeito, um buzz, né? Um barulho muito forte ali na nossa comunidade. E eu acho que o Nutri ele tem que pensar dessa forma também. Tipo, mapear quem já indica, entender o que eles gostariam, montar um programa, testar, validar e ver o que acontece na prática, né? E aí tá disposto também a fazer ajustes, mudar, porque nem sempre a gente acerta de primeira, né? Nem sempre. E
voltando ao que você falou, que é super importante, não peça indicação para quem já não... O Net Promote Score, né, que é o quê? É justamente a pesquisa que vai dizer o nível, né, o grau que aquela pessoa tem de probabilidade de te indicar. Uhum. Então, somente notas 9 e 10 que você deve considerar ali para pedir a indicação. E aí, falando sobre a retenção, né, você comentou aí sobre 30% da base que a gente tem hoje veio por indicação, e a base, esses 30%, é a base que mais... O LTV dela é prolongado também. Então, a retenção dessas pessoas que vêm de indicação, ela é maior. Então, nota-se que começa a ter um movimento de você... Por que você acha? Por causa da comunidade, que já vem Exatamente. com um amigo dentro? Por causa disso, você acha? Comunidade. Então, você tem um amigo que ele já fala bem de você, que ele está satisfeito porque ele te indicou. Sim. E aí, você entra ali para a base dessa empresa e aí o amigo ele já vai falando bem. Então, a chance dele ter um viés... A chance não, ele tem um viés já positivo sobre aquilo. Então, é muito mais fácil de você trabalhar essa pessoa, esse seu cliente, porque fica mais fácil de você... Ele já vai estar feliz, ele já vai estar seguro, né, nesse relacionamento de que alguém indicou. Então, a retenção ela se torna muito maior. Então, também existe esse fator aí que a gente tem que considerar no jogo. Total, isso é bem interessante. Bem interessante. E eu acho que o fator comunidade ele é muito poderoso pro todo, né? Pro todo. Como você trouxe isso, eu ia perguntar isso pra ti também. Que no final das contas, eu acho que um dos fatores... E assim, não sou só eu que acho não, né? Todo mundo fala. Chama alguém pra dar um depoimento em qualquer lugar, a pessoa fala, dá no Justiça Fronteira, fala do método, vai falar do resultado financeiro. Mas não tem ninguém que suba num palco, entre num Zoom, sente num podcast comigo, que não cite a ambiência, a comunidade, a tribo, as pessoas. E eu acho que esse é um fator que a gente conseguiu... De início, vou ser bem honesto, transparente, foi bem... Aconteceu, mas depois a gente foi mega intencional para poder manter isso cada vez mais forte. E eu acho que esse fator comunidade, ele é um fator que cada vez vai se fortalecer mais, porque a gente vê essa tendência no mercado macro, assim, da coisa, e também da nutrição. Porque até muito pouco tempo atrás, na verdade, o nutricionista tinha uma relação 100% individual com o paciente. Hoje em dia, o paciente tem uma relação com, assim, né, com nutricionistas mais avançados da tribo. Tem uma relação com o nutri-líder, vamos colocar assim, mas tem uma relação também com o estagiário e com o nutricionista da equipe que faz suporte. Tem uma relaçãozinha com a secretária. Aí tem uma relação com a comunidade, com as pessoas que ele convive dentro do grupo do WhatsApp. Tem alguns nutris que estão fazendo até evento presencial, né? Tem mais de 10 eventos presenciais que aconteceram, né, nesses últimos meses. Só que eu lembro aqui de cabeça. Então, a gente tá vendo esse movimento de cada vez os profissionais olharem mais para a comunidade. Inclusive, um dos 5 pilares do Cronos, que é o nosso grupo mais avançado, é o pilar de efeito tribo. Porque quando o negócio vai escalando para centenas, milhares de pessoas ativas, não dá mais para depender só do acompanhamento individual de um nutricionista. Você precisa criar uma comunidade que se retroalimenta e que se fortalece. E, pô, a gente vê isso em todos os lugares, né? O pessoal correndo, maratona, triatlon, etc. Total. Todo mundo junto, correndo. É aquele pessoal que vai de bike, né? Aí sai 4 da manhã, vai de bike, não sei quantos mil quilômetros. Isso é o poder da comunidade. A pessoa sozinha, ela tem a tendência de desistir muito maior do que quando você está inserido dentro de uma comunidade. Total. Como que você vê isso hoje? Comunidade, ela é outro ponto, né? Que a gente cada vez mais vem falando sobre isso e também está como estratégia das empresas que mais crescem hoje, né? Total. Aqui na INSF existe um produto Cronos, né? Que ele é ambiência, né? 100% ambiência ali, além de toda a parte de conhecimento que você vai agregando. Mas se a gente for pensar e fazer um panorama geral, as comunidades, elas já... existem há muitos e muitos, milhares de anos, né? Sempre Desde foi sobre comunidade. Né? Exato. De índio, na África, exato. E as principais e melhores decisões, elas são tomadas em comunidade. Fato. Através de uma comunidade. Você pode pegar empresas, todas empresas de grande porte possuem o quê? O conselho. Né? O conselho é o quê? Uma comunidade. Por quê? Porque as decisões, elas não vêm só do fundador. Né? Do fundador. E sim desse conselho todo aí, de diferentes segmentos de conhecimento. Então, a comunidade, ela é justamente isso. Se você se isolar do mercado e enxergar nossa, eu não vou compartilhar, né? Que é uma das objeções que nós temos aí de formar comunidade. Mas se você se isolar como uma única pessoa, você não vai conseguir ter a melhor decisão, você não vai conseguir ali saber qual caminho seguir.
Poxa, às vezes o teu próximo ali, se ele já sofreu a mesma coisa em um período diferente, ele vai te ajudar. Total. Ele tá muito próximo da tua realidade. Então, é muito melhor você ouvir isso daí, né? Então, eu gosto de pensar do Cronos como um grande conselho, né, de pessoas, né, um grande board ali, executivo, que são pessoas que já estão ali no nível de tração do seu negócio e que ao invés de gastar dinheiro pagando para uma pessoa que está totalmente fora, né, do contexto, ele vai o quê? Ele vai realmente fazer esse investimento, né, em ter essa comunidade, em ter essa ambiência. E para o nutricionista, isso não é diferente. Total. Ele precisa conquistar essa comunidade, né? Então, a gente comentou sobre programa de indicação e que a retenção ela é maior de pessoas que vêm através do programa de indicação. Para a comunidade também é a mesma. Então, você tem essa comunidade e aí você agrupa, as pessoas elas vão se ajudando, os pacientes, né, ali, que são os clientes, eles vão se ajudando, vão se engajando. Entre si, né? Entre si. Então, a comunidade ela é muito positiva como estratégia também, mais uma vez, de relacionamento, de retenção de crescimento. E de crescimento. Isso é muito massa. E a gente tem que começar a olhar como nutricionistas para isso, porque o paciente ele tá numa jornada solitária. O Nutri está numa jornada solitária, ele entra na NSF, ele bum! Tava conversando agora há pouco, né, com o casal do Cronos, né, tem um podcast deles aqui também, caso você queira assistir, e eles estavam falando justamente isso, que, pô, eu achava que a nutrição era mega desunida, eu fui perseguido na faculdade porque eu produzia conteúdo, passei por várias coisas, né, aí eu entro na NSF, pô, a galera tudo junto, aí, compartilhando, e, ó, isso aqui deu certo, faturei 15 mil hoje, foi exatamente assim que eu fiz, tá aqui o script, tá aqui as fotos, tá aqui o vídeo. Pô, isso aqui é uma coisa que eu nunca vi antes. Isso faz com que a gente cresça muito mais rápido, porque ao invés de você estar sozinho errando até acertar, você está num grupo com 450 pessoas que estão acertando e errando juntas e compartilhando isso. Então é uma mente mestra, né? Você está compartilhando o cérebro de vários indivíduos ali que têm o mesmo propósito, os mesmos objetivos. E aí, olhando para o paciente agora, da ótica do Nutri, o paciente está numa jornada solitária também. Às vezes, nem a família dele apoia ele nas mudanças de comportamento, de estilo de vida, de alimentação. Né? E nem falando só de emagrecimento. Qualquer coisa relacionada à alimentação exige mudanças que muitas vezes a gente não tem apoio das pessoas porque é difícil mudar. E aí você tem tua esposa lá que come pizza todo dia e você quer comer salada. Aí tem... Então, quando você está num grupo que as pessoas têm o mesmo objetivo e estão vivendo um estilo de vida parecido, e aí, claro, a importância, né, do perfil de paciente ideal, de ter ali, né, coerência na comunicação para não ter um monte de aleatório que não vão engajar um com o outro, né? Mas quando você tem essa comunidade com essas pessoas que têm os mesmos interesses e estilo de vida, isso fortalece muito a consistência e o resultado de longo prazo. Porque uma coisa é você, sei lá, trazendo emagrecimento que está mais no consciente de todo mundo, perder 10 quilos. Outra coisa é você perder 10 quilos e manter essa perda criando um estilo de vida que permanece para o resto da vida nesse novo peso que você adquiriu. E para isso eu vejo que a comunidade é um fator assim, muito poderoso para poder você se manter firme no longo prazo, né? Então acho que o nutricionista ele tem que olhar com essa cabeça de como que eu construo a minha comunidade. E aí eu sei, eu tô escutando já a objeção de alguém que tá escutando aqui a gente, que é, pô, mas e se eu criar uma comunidade e o pessoal começar a se xingar lá dentro, rolar uma briga, uma confusão? Bom, esse é o pior cenário possível, certo? Eu sou muito estoico, né? Quando eu vejo algo eu já penso, puto, pior cenário é esse, assim, na minha opinião. É uma briga de política, de religião, é um, sei lá, um preconceito muito doido que aconteceu, a pessoa fala uma coisa muito sem noção. Beleza, você vai lá, você exclui ela da comunidade, se for uma coisa muito bizarra. Se não for, você dá uma advertência, conversa com ela, apaga a mensagem e segue a vida. Deu tudo errado, o que pode acontecer? Você pode ter que, talvez, encerrar a sua comunidade. Pode ser. Só que eu, sinceramente, nunca vi isso acontecer com ninguém da tribo. Ninguém, assim, que chegou e falou, cara, eu tô fechando aqui. Pode acontecer um problema ali que a pessoa resolve e segue. Então, esse é um ponto negativo, certo? Mas em todos os milhões de pontos positivos que a gente acabou de comentar aqui em 5 minutos, né? Só no topo da cabeça de um monte de benefício de ter algo assim. Então, o meu conselho é, se arrisca, constrói. Porque lá atrás, quando eu criei a Nutrição Sem Fronteiras, eu fazia mentorias individuais. Fazia 1 ano e meio que eu estava validando o método. E aí, um dos meus mentores, né, o Henrique Marinho, ele olhou para mim e falou, cara, você tem que fazer isso se tornar em grupo, porque individual, você sempre vai ter uma limitação e você não vai conseguir gerar esse impacto que você quer gerar. Olhei para ele e falei, cara, como assim? Tu acha que eu vou colocar nutricionista num grupo? Tá maluco? Os caras vão brigar, vai um falar que é cetogênico, outro é o low carb, outro é o high carb, outro é o paleo, outro é jejum, outro... Não vai dar certo, irmão. Falei pra ele. É muito arriscado isso. Como que eu vou colocar um monte de nutricionista no mesmo lugar? Os grupos que eu tô é só treta. O pessoal o tempo todo buscando como que descredibiliza o outro.
E aí eu tinha muito medo. Só que eu enfrentei o medo, confiei no meu mentor, fiz a parada e entendi que o nutricionista só precisava de um lugar seguro. Então talvez o paciente do nutricionista só precise também de um lugar seguro para poder se sentir à vontade de compartilhar vitórias, frustrações, derrotas, conquistas. Então acho que Com isso que eu certeza. penso, né? E fazer a comunidade trabalhar para você, né? Quando você tem uma comunidade Não. consistente, ela trabalha para você. Então, para a realidade do nutricionista paciente, o paciente ele vai ali participar dessa comunidade e em diversos pontos ele vai ter apoio da comunidade, Total. como você disse, né? Total. Então, às vezes está difícil ali de seguir a dieta e tal, ele vai ver, nossa, não sou só eu que estou passando por dificuldade. Então, a comunidade ela tem esse poder de conectar e ajudar, né? Então, é super vantajoso. E aí, sobre a objeção, né? Poxa, tenho medo aí das pessoas começarem a falar mal de mim e tudo mais. É uma preocupação, é um problema, né? Se for uma preocupação, tenta. É. Né? E tenta, e assim, vão surgir efetivamente ali, em algum momento obstáculos, né? Sim. Mas você persista, e aí se você realmente entender, poxa, tem uma comunidade, aí é um sinal de alerta. Que você tem que começar a entender também. Qual que é o perfil De paciente, que eu tô tendo aqui dentro? Então, a comunidade, ela é uma estratégia que Quais já valores foi que eu tô validada. comunicando, né? Exato. Quais são esses valores que eu estou comunicando que as pessoas elas não estão ali se entendendo? Então, a comunidade, qual que é o conceito, né, de comunidade? São pessoas que têm interesses em comum, que vão conseguir agregar uma a outra ali, né? Ter uma troca e vai se sustentar por muito tempo. Total. Né? Então, a comunidade, o conceito é esse. Se você tem algo diferente disso, provavelmente não é a comunidade, provavelmente é um grupo de saque, né? Praticamente, que a pessoa entra lá só para reclamar. E aí você tem um problema Total. aí que você vai descobrir que você precisa, então, mudar a tua estratégia de negócio. Então, de qualquer forma, ela é benéfica. Total. Seja para você descobrir isso, ou então para você se beneficiar ali da comunidade e fazer ela trabalhar para você. Cara, isso é muito massa, viu? E eu percebo isso nos nossos eventos, né? A gente acabou de viver a Mansão Cronos, e aí eu tava no momento lá, passando assim, andando, né? Aí sempre rola esse momento, né? No Summit, no Cronos, no Lab, que a pessoa vem e fala, já tô vendendo aqui pra ele, viu? Ele vai entrar, viu? Ele vai entrar, viu? Aí eu cheguei na roda e falei, e aí, vai entrar mesmo e tal? Aí ele, pô, meu irmão, pessoal aqui tudo vendendo e falando que vocês não sei o que, isso e aquilo. Parece até que vocês estão pagando eles. Aí eu, nananina, não. Eles que estão nos pagando. Aí comecei a rir lá. Só que é isso, tipo, no final das contas, a pessoa se sente tão pertencente e tem uma transformação de vida ali naquele ecossistema que ela, de forma super altruísta, quer que outras pessoas vivam aquilo também. Não é o interesse que tem por trás, vai ganhar uma comissão. Nunca paguei comissão para nenhum aluno que vendeu em evento. É tudo do coração, eu agradeço depois, falo, pô, muito obrigado, fico feliz que você está feliz, fico feliz que você se sente à vontade para fazer esse tipo de coisa, mas eu nunca dei nada para ninguém, porque no final é algo que vem do coração, não é algo que tem um interesse por trás. E o paciente é a mesma coisa. Quando ele se sente pertencente a uma comunidade, ele está num grupo de amigos e o amigo fala, bicho, eu tô precisando mudar os meus hábitos alimentares. Ele fala, cara, tu tem que estar aqui com a nossa galera, porque a gente tem isso, tem aquilo, o nosso Nutri é perfeito, papapá. Então, acho que essa que é a lógica que o Nutri tem que começar a pensar, entender que tem muito mais benefícios em ter uma comunidade do que não ter. Tem muito mais benefícios de ter um estagiário, um nutricionista, um time de sucesso do paciente do que não ter. E tem muito mais benefícios de você colocar o paciente no centro e estruturar o teu negócio de uma forma que olhe muito mais para o paciente do que para o negócio, do que fazer o contrário. Né? Então, acho que essa que é a lógica que a gente tem que passar para essa galera. Visto que a gente está do outro lado, né? Tem muita gente que está ali com a mentalidade ainda muito travada nos costumes antigos, né? Mas aqui na INSF a gente tem esse papel de trazer o que tem de mais avançado de gestão, de tecnologia, de boas práticas mesmo do mundo de negócios para o nutricionista. E eu acho que isso tem muito valor, né? No que a gente faz, de pegar coisas avançadas, como esse assunto de hoje que foi super avançado, só que trazendo num contexto do nutricionista. E eu recebo muito esses feedbacks, né? Recebi agora no Lab de um rapaz que tem uma grande clínica com vários nutricionistas, já fez para vários eventos, já fez marketing digital, não sei o que lá. E ele chegou e falou, cara, isso aqui, nunca vi nada parecido com isso aqui, porque é muito contextualizado para a minha realidade. Você vai numa imersão de negócio que ensina sobre gestão para poder você trazer para um consultório, uma clínica, é muito difícil, porque não tem contexto nenhum, né? Então, acho que isso é muito poderoso, você contextualizar o conteúdo e se a comunidade é coesa, faz sentido para todo mundo. Mas se
cada um com uma cabeça diferente, não Com conecta. Né? certeza, com certeza. E aí que tá, né? Os profissionais que estão aqui, e inclusive quando eu cheguei, é necessário ter um onboarding justamente no contexto desse segmento, que até então era novidade para mim. Total. Né? Eu não tinha nem nutricionista. Então, é importante a gente realizar esse onboarding Conhecer e o adaptar, mercado, né? conhecer o mercado e adaptar e nichar realmente ali as estratégias para a realidade ali do nutricionista do paciente. Então, o conceito ele existe. A gente adapta este conceito, Fundamentos, né? os fundamentos para a realidade, né? E aí, uma coisa que você falou da comunidade que eu fiquei aqui na minha lista para voltar ao assunto, é o relacionamento com essa comunidade, né? E o quanto isso é importante. Então, se você tem uma comunidade que é promotora e fala muito bem de você, Total. outro costume que o mercado tem e que eu não acho que é algo legal de se fazer o cliente ele tá tranquilo, tá feliz. Deixa ele lá. Vou deixar ele lá. Eu vou priorizar quem tá atritado. Não faça isso. Porque o cliente que tá feliz e ele tá contente é a pessoa que você tem mais que cuidar e manter ela contigo. Total. Né? Então, escolha ali seus pacientes, né? Dentro dos pacientes, quem mais fala bem de você, que tem a frequência nas consultas, que participa, que está tendo resultado. Essa é a parcela de pacientes que você tem que mais cuidar. Não de quem está falando mal. Quem está falando mal, provavelmente ela vai sair já. Você já perdeu. Então, o medo de perder é muito maior do que a vontade de ganhar, né? Exatamente. Né? Então, a gente tem essa cultura, né? Eu vou dar mais atenção de quem está falando mal, porque eu vou perder ele. Já perdeu. Provavelmente você já perdeu. Entenda onde você errou, arrume seu processo e depois você foca ali nos próximos, né? Para isso não acontecer. Mas cuide ali de quem está falando bem, de quem está realmente ali engajado com o teu produto. Concordo muito nisso, velho. Às vezes a gente coloca muita energia no cliente que é o pior, ao invés de colocar energia nos nossos melhores clientes que mais trazem resultados, mais trazem satisfação também pro profissional, né? Isso é muito chave, bicho. Eu acho que assim, a gente trouxe muitos temas importantes aqui hoje, com certeza vai agregar muito pros nutricionistas. E aí eu queria te perguntar, Rafa, olhando para toda a sua trajetória profissional, o que você acha que você tem de grandes aprendizados que você levou da vida profissional para a vida pessoal? Eu te pergunto isso porque não dá para separar as coisas, né? A gente passa muito tempo da nossa vida trabalhando, convivendo com os nossos colegas, e eu sinto também que o trabalho desenvolve muito o nosso lado pessoal e vice-versa. Total. Eu, como empreendedor, evoluo muito rápido ali o Sami, né? Não só o empreendedor. Então, eu queria perguntar para ti, assim, na tua trajetória, né? Trajetória que tu vem se desenvolvendo durante esse processo, como que tu vê a influência do profissional no pessoal e se tem alguma coisa, alguma característica que tu desenvolveu, que tu se orgulha, algo desse tipo? Olha, com certeza. Acho que uma das... algo que eu aprendi trabalhando e que hoje me fez chegar aqui e estar conversando com você é justamente não existem atalhos. O que me trouxe aqui foi muito trabalho, Sim. dedicação e constância. Então, eu acho que a excelência, ela vive na constância. Total. E o que você faz repetidamente, errando, acertando. Então, eu acho que o que me trouxe, que me evoluiu como profissional, principalmente é a questão de ter constância e tentar sempre ser 1% melhor todo dia. Total. Todo dia, constância. Vão ter desafios e é você continuar ali, buscando sempre ser melhor. Isso faz muito sentido, bicho, porque no final, para você ser excelente em algo, adquirir a maestria em algo, sei lá, vamos pegar o Usain Bolt aí. Pô, o Usain Bolt, para poder ele correr lá em 9,50, 100 metros, ele teve que se manter constante durante muito tempo, melhorando 1% por vez, até que ele conseguiu chegar naquele ponto. E eu acho que para você adquirir, né, essa excelência em alguma coisa, você tem que se permitir ser ruim, passar muito tempo sendo ruim, melhorando, até que um dia você é bom, até que um dia você é excelente, até que um dia a pessoa olha pra ti e fala: nossa, Rafa, como é natural pra você esse negócio de CS, né, de produto. Só que é toda uma construção. E aí o que muitas vezes acontece é a pessoa desiste no meio do caminho, desfoca ou quebra a consistência de uma forma que ela não consegue mais voltar. E aí ela perde aquele momento, né, aquele ritmo que ela tinha de crescimento. Eu acho que isso é um aprendizado que, assim, eu aprendi no fisiculturismo, levo pra vida,
que, bicho, não tem nada que você vai construir de significativo que não vá ser através de trabalho duro e consistência. Né? E quem disser que é ao contrário, mentiu. Com certeza. Total. E, irmão, para fechar com chave de ouro, eu queria te perguntar, o que é que hoje você mais sente orgulho, ou mais gosta, ou mais, enfim, qual que é o maior valor da nossa cultura? O que é que você hoje, olhando para a NSF, trabalhando aqui hoje, o que é que mais te faz feliz, olhando para nossa cultura, para nossa forma de fazer as coisas? O que você mais se identifica? Olha, a NSF, ela me surpreendeu de diversas formas, né? Acho que o principal é a nossa própria comunidade, né? São as pessoas que constroem isso, nosso time. Nosso time ele é extremamente comprado. Total. Nosso time ama o que faz. E como líder, o meu principal desafio é, inclusive, manter isso. Total. Né? Manter o time engajado, manter o time feliz, o time leve. Né? E, lógico, os desafios existem, mas a gente tem que ali, como liderança, sempre pensar em como que a gente mantém essa leveza, dinâmica e aprendizado. Né? Então, eu acho que é uma empresa que eu encontro muito desenvolvimento, que isso eu tenho muito orgulho. É uma empresa que eu encontro meus pares me apoiando e aprendo com eles a todo momento. Os meus liderados, aprendo a todo momento com eles. Né? E vocês, né, Laís, Samir, vocês sempre buscando ali nos surpreender de forma muito positiva. Então, na NSF, acho que o que eu mais tenho orgulho hoje de pertencer é que o sonho ele é grande. E não só o sonho, mas como a vontade de fazer. Total. E de executar. Você fala isso, né? O mundo é dos executores. Total. E aqui eu vejo que isso não é só uma frase na parede. Isso, a gente vive isso. Total. A gente executa, a gente faz. A gente é apaixonado pelo que a gente faz. E o nosso público, os nutricionistas, eles fazem parte de todo o ecossistema que a gente criou. Total. Né? E dessa tribo interna que a gente construiu. Então, hoje, né, o principal motivador, né, é justamente o time, né, de estar aí com vocês. Cara, isso é muito real. E eu vejo que os alunos sentem isso, né? Sim. A gente ontem estava no Lab, né? Ontem mesmo, em Brasília. E a gente viu lá o NPS e a coisa que mais se repete no NPS não é o Samir, o conteúdo, a metodologia. É o time, bicho. Pô, que time incrível, que time coeso, que time, pô, galera... E a gente vê isso em todos os eventos, né? Como que a nossa comunidade interna, que é a nossa equipe, ou time... ela se conecta com a comunidade externa, que é a tribo, e juntos criam a comunidade, que é a Nutrição Sem Fronteiras, que é a Atlas, que é o Cronos, que no final criam essa revolução em todo o mercado. Então, eu gosto muito daquela frase, né? Nunca duvide que um grupo pequeno de pessoas obstinadas vão conseguir mudar o mundo, porque de fato sempre foi assim que o mundo mudou. E é assim que a gente faz aqui, um passo por vez, né, Rafa? Com certeza. E vocês permitem que a gente faça isso, né? Isso é assim... empresas, já passei por diversas empresas e é muito difícil você ter isso. Os founders aí que nos permitam, né, nos permitem como liderança tracionar. Total. E liderar, cada líder ele tem o seu time e tem sua própria característica. Então, quando você ingesta essa parte do processo, tende a ser difícil você ter o que a gente tem hoje aqui na NSF. Total. Cultura, né, meu querido? Cultura. Tem algum recado final aí pro nosso querido Nutri que está escutando a gente, nossa querida nutricionista? Antes feito que perfeito. Boa. Então, faça, aconteça. Acho que comece pelo dia 1, com o básico que você conseguir. Nem sempre você vai ter a base ideal, nem sempre você vai ter o cliente ideal, o perfil de cliente ideal, mas você tem que buscar ali melhorar. Então, antes feito que perfeito e tenha constância. Brabo. Muito obrigado pela sua audiência. Mais um episódio do podcast Nutrição Sem Fronteiras. E eu vejo você próxima semana.